Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Dário Souza Física. Hoje vamos entender por que diferentes materiais aquecem de forma diferente. O tema é calor específico e capacidade térmica, conceitos que explicam desde o funcionamento de uma panela até o projeto de motores. E vamos à nossa aula após a vinheta. Eu sou o professor Dário Souza. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite agora e inscreva-se e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E caso ao final você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, que ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. E dessa forma, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas assim como você. O calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. O calor específico é medido pela razão entre a quantidade de calor e o produto da massa e variação de temperatura da substância. E dessa expressão podemos determinar a quantidade de calor sensível trocada pelo corpo ou pela substância que constitui esse corpo. Por exemplo, a água possui um calor específico muito alto, cerca de 4,18 joules de energia por grama e por grau Celsius, o que corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius, enquanto que o ferro tem apenas 0,45 joules de energia. Isso significa que a água resiste mais à variação de temperatura do que o ferro. Já a capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo inteiro. Sua expressão é determinada pelo produto da massa desse corpo, pelo calor específico da substância que constitui esse corpo. A partir dessa expressão da capacidade térmica, podemos também determinar o calor específico, o qual será determinado pela razão entre a capacidade térmica do corpo e a massa do corpo. Podemos observar também que a capacidade térmica pode ser determinada pela razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por este corpo. E dessa forma podemos concluir que o calor específico é uma grandeza característica da substância que constitui o corpo, enquanto a capacidade térmica é uma grandeza física característica do corpo. Sendo assim, quanto maior a massa do corpo, maior será a sua capacidade térmica. Por exemplo, um balde com água demora mais para aquecer do que um copo com água. No século XVIII, o cientista escocês Joseph Black percebeu que cada substância precisava de uma quantidade diferente de calor para mudar de temperatura. E essa descoberta foi o ponto de partida para o desenvolvimento da termodinâmica moderna. Vamos imaginar 2 béqueres, um com água e outro com óleo, aquecidos por uma mesma chama, ou uma fonte térmica. Iremos observar que o óleo aquece mais rápido, enquanto a água demora mais. Isso acontece porque o calor específico da água é maior. Agora pense, qual desses líquidos seria melhor para resfriar o motor? Agora vamos participar fazendo algumas aplicações do que foi visto nesta aula de hoje. Para fixar os conteúdos que foram vistos nessa videoaula, vamos resolver 2 questões simples e básicas. A primeira questão, ela diz o seguinte: são necessárias 6.000 calorias de calor para que 30 gramas de uma substância seja aquecida de 10 graus centígrados para 90 graus centígrados. A partir disso, quanto vale o calor específico e a capacidade térmica dessa substância, respectivamente? Então, vamos ao quadro para resolvermos essa questão. Veja que para essa primeira questão, ele nos fornece aí os dados, né? Como, por exemplo, ele dá a quantidade de calor de 6.000 calorias
tá? Ele nos fornece também a massa dessa substância, 30 gramas. E ele diz também, né, que a temperatura inicial é de 10 graus centígrados e essa temperatura ela chega até uma temperatura final de 90 graus centígrados. Então, já determinando aqui a variação da temperatura, nós temos que a variação da temperatura Δθ, temperatura final 90, menos temperatura inicial 10, teremos aí uma variação de temperatura, um Δθ, de 80 graus centígrados. E é esse valor que nós vamos utilizar na expressão para determinar o calor específico da substância. Então vamos utilizar a expressão calor específico é igual a razão entre a quantidade de calor pelo produto da massa da substância pela variação de temperatura Δθ. Substituindo os valores que nos foram dados, nós temos calor específico é igual a 6.000 calorias dividido pela massa da substância, 30 gramas, vezes a variação de temperatura que já determinamos aqui, 80. Então temos calor específico é igual a 6.000 sobre 30 vezes 80, nós temos aqui 2.400. Vamos simplificar aqui um pouco nossa expressão, cortando aqui esse zero. Então teremos aqui, né, calor específico é igual a 60 dividido por 24. Isso quer dizer que dessa substância nós teremos aqui um calor específico, né, dividindo 60 por 24, 2,5 calorias por grau Celsius. Então esse é o calor específico da substância e é a resposta da nossa primeira questão. Para resolvermos a segunda parte de nossa questão, onde ele pede para determinar a capacidade térmica do corpo, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Capacidade térmica é igual à massa do corpo vezes o calor específico da substância que constitui esse corpo. Então vamos substituir aqui os valores que nós já temos. Capacidade térmica é igual à massa do corpo, 30 gramas, vezes o calor específico, que foi determinado anteriormente, que nós encontramos o valor de 2,5. Então, multiplicando aqui 30 por 2,5, nós teremos a capacidade térmica desse corpo, 75 calorias por grau Celsius. Então, essa é a capacidade térmica do corpo relativa a essa nossa primeira questão. Para a nossa segunda questão, uma questão da PUC, Pontífice Universidade Católica, ele diz o seguinte: um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas desse líquido se aquecem de 20 graus centígrados em 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em calorias por grau Celsius? Então, mais uma vez, vamos ao quadro para resolvermos essa nossa segunda questão. Para a nossa segunda questão, ele diz que um líquido é aquecido através de uma fonte que provê 50 calorias, ou seja, a quantidade de calor que essa fonte fornece é 50 calorias por minuto. Bom, ele diz também que uma massa desse líquido de 200 gramas aquecem, tá, a uma temperatura, uma variação de temperatura de 20 graus centígrados, isso em um intervalo de tempo de 20 minutos. E ele quer saber qual é o calor específico
desse líquido. Então vamos determinar o calor específico desse líquido, mas primeiro temos que verificar o seguinte: quantas calorias são fornecidas para o aquecimento desse líquido em 20 minutos. Utilizando uma regrinha de 3 simples, nós temos: se 50 calorias correspondem a 1 minuto, então 20 minutos vai corresponder à quantidade de calorias que nós queremos. Então, a X calorias. Então, nós teremos aqui a quantidade de calorias, fazendo aqui um meio pelos extremos, 50 vezes 20. Isso quer dizer que a quantidade de calor fornecida para esse líquido a uma variação de temperatura de 20 graus Celsius em 20 minutos será 1000 calorias. Então, vamos utilizar esse valor para determinar o calor específico da nossa substância. Eu vou apagar aqui o quadro para dar continuidade à nossa questão. Dando continuidade aqui à nossa questão, já determinamos aqui a quantidade de calor que foi fornecida para aquecer esses 200 gramas dessa substância, fazendo uma variação, ou seja, elevando a temperatura a 20 graus Celsius durante 20 minutos, que foi a quantidade de 1000 calorias, onde o calor específico será dado pela razão da quantidade de calor pelo produto da massa da substância e a variação de sua temperatura. Então teremos o seguinte: substituindo aqui os valores na nossa expressão, calor específico, quantidade de calor 1000 calorias, dividido pela massa da substância 200 gramas, vezes a variação de temperatura 20. Então temos que o calor específico é igual a 1000 calorias dividido por 200 vezes 1000, temos aqui 4000 calorias. Vamos simplificar de novo aqui a nossa expressão, simplificando aqui esses zeros. Então temos aí nosso calor específico, 1/4. Dividindo aqui 1 para 4, nós temos que o calor específico é igual a 0,25 calorias por grau Celsius. Tá? Então, essa é a resposta de nossa questão 2. Para a aplicação do conhecimento que nós tivemos nessa videoaula. Nessa aula de hoje, aprendemos como o calor específico e a capacidade térmica dos materiais respondem ao calor. Como podemos ver, esses conceitos estão presentes em situações do dia a dia, como também na engenharia. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos das redes sociais. Se caso você tenha alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se para não perder as novidades do nosso canal e as próximas aulas aqui no canal Dário Souza Física. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.